Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. 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 Bom dia a todos. Inicia-se nesse momento o culto do Reino do Céu na Terra de 2022 do Templo Messiânico Miroku Sekai Kyokai, sede administrativa. Oração de comunicação a Deus. Miroku Omikami Supremo Deus. Nesta data, a cada ano, celebramos o reino do céu na terra, mas aumenta a vossa poderosa luz, envolvendo o universo inteiro. Dai-nos força para que possamos abrir a porta de pedra do nosso coração e recebê-la com maior intensidade. Meishu no Omikami, Senhor da luz e executor supremo do plano divino para a construção do reino do céu na terra. Reverenciamo-vos por terdes legado verdades divinas incontestáveis. Dai-nos capacidade de ver e aceitar os ensinamentos como um cajado firme, no qual nos possamos apoiar na trilha do nosso cotidiano. Fazei-nos também compreender, a cada dia mais profundamente, a importância dos 69 anos da transição iniciada em 1953. Afastem de nós o desânimo e a tristeza. Conservai nosso coração repleto de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia. Assim seja.
Ofertória de gratidão. Chefe do cerimonial, Reverendo Charles Macedo Paiol. Representante dos participantes, Reverendo Roberto Anísio dos Santos. Oração a Max Norito e oração Zeng Santos. Aka amma haranika mitsu marimasu. Kamorogi kamoromi no mikoto mochite somemi oya kamu izanagi no mikoto tsugushi no himuka no tachihana no Odono awagi harami misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono kami tachi moro moro no magagoto sumigegare o Arai tamae kiyome tamae tomosu goto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami ayo yorozu no kami tachi tomo ni Ame no fuchi koma no mimi furi tatete kikoshime se to kashikomi momosu uya uya shiku momiro ni Sexo kanzeo mosasu kanada ni amorase tamai Komyo nyorai to genji Oshin miroku to kashi Meshiya to narase Daisen sanzen Sekai no sanoku o meshi Kojoku o kiyome Yaku seima o kuisai Sujo no dainiga Komyo joraku ikono Jupo sekai o narashimede Kofuju no kruinaku Fukukashi da monerasunaki Miroku no miyo mitamo Muryo muhei no daiji ni Enmarate sumu matsuraite Choku joa waradamari Yasha yunjin mogerasunaishi Shozen mushin koto kotoku Sono kokoro sashi otokoro nari
三千三目ことごとく戦争の遺徳になびかいて金順治療の末までも皆そのところへざるなしまさにこれしびじそ世界にてカリオビ川さらりまいぞゆたいにたなびけばバカフクにくじんくんじんダホブドすすりたち一度のわかつみつつゴガヌイラカサンサンとヘニテリズコケはゲニモテのトゥフトなりコフコミノリテクラニミチスナダリアカキャミガシャスタ生きとしけるもろもろの選びにぎは声はすすらうらに道渡り国と国との境なく人草たちのこしみやいさかいごとも読み解きえ天使界カノンの人に抱かれん我々が日の清にも身をちをたまい神格を衛生市民は富栄え我々は長く無役に全徳国家冷めさせ福寿会者の大孤独あれさせたまいましませと年々純真今朝トンシュ下福杯招きのもす弥勒大神守りたまえ先生えたまえ弥勒大神守りたまえ先生えたまえ名手の大神守りたまえ先生えたまえ名手の御神守りたまえ先生えたまえかんながらたまちはえませかんながらたまちはえませSalmo de instrução. Mi
Para uns é o paraíso terrestre. Para uns é o paraíso terrestre. Outros o chamam de reino de Miroco, mas todos se referem a um mundo ideal. Rejubilemos com o advento da nova era de justiça, pois o bem triunfará sobre o mal. Nesse mundo cristalino, em que a verdade transparece, nenhum grão de maldade pode ficar escondido. Oração do reino do céu na terra. Mirokuo Omi Kami Supremo Deus, Mirokuo Omi Kami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu. Ensinamentos de Meixo Sama. Ensinamento de Meixo Sama. Daijo, Shoujo e Zonome. Daijo ilustra o aspecto horizontal da vida. Shoujo, o vertical. A atividade de Daijo é semelhante à da água, que se estende perpetuamente em nível horizontal. Shoujo é a atividade do fogo. Restrito, queima em profundidade e dirige suas chamas para o alto. Une o homem a Deus. Daijo nos une uns aos outros. O princípio de Shoujo é estrito e intransigente. A vida das pessoas com temperamento Shoujo é regida por padrões frequentemente rígidos e restritos. O indivíduo Shoujo também tende a ser mais crítico do que os outros e a classificar as coisas como boas ou más. O princípio de Daijo é inclusivo. As pessoas de temperamento Daijo são geralmente liberais e estão sempre dispostas a mudar. Por outro lado, podem tender a ser um excesso, faltando-lhes orientação espiritual e profundidade. Izonome simboliza a cruz equilibrada, indicando a perfeita harmonia entre os princípios horizontal e vertical. Até agora, o Oriente se manteve no nível vertical e o Ocidente no nível horizontal. Durante a Era da Noite, a providência divina estabeleceu o plano espiritual desta maneira. Esta é a razão pela qual algumas culturas orientais valorizam a ideia de reverenciar os ancestrais, a virtude da lealdade e piedade filial. Por esse motivo, mantém um estrito sistema hierárquico. No Ocidente, a afeição entre marido e mulher é atônica, expandindo o amor ao próximo e a toda a humanidade. O cristianismo é Daijo e, assim, difundiu-se pelo mundo inteiro. Nele se acentua a importância do amor fraterno, atividade em nível horizontal. O budismo é Shoujo e se mantém principalmente em grupos específicos. Ele enfatiza a importância da meditação com o fim de alcançar a sabedoria e a autorrealização. Essa atividade é vertical, profunda e dirigida para o alto,
e induz seus discípulos a viver retirados do mundo. Com o Oriente representando o nível vertical e o Ocidente horizontal, há pouco entendimento entre ambos, o que frequentemente tem dado margens a conflitos. É chegado, contudo, o momento de os princípios vertical e horizontal se unirem e formar a cruz equilibrada, isonomê. O resultado será uma feliz união das civilizações oriental e ocidental. Só então a humanidade poderá viver o paraíso na Terra. Nossa Igreja nos conscientiza de que o paraíso pode tornar-se uma realidade através da luz de Deus. Devemos ser flexíveis e agir de acordo com a exigência de cada situação, ora aderindo ao princípio de Shoujo, ora aplicando o método Daijo, mas sempre voltando ao ponto central, isonomê. Daijo, no sentido mais amplo e verdadeiro, é abrangente, incluindo também Shoujo. Falando de uma maneira geral, ao mesmo tempo que temos o Shoujo como princípio norteador, é bom agir de modo Daijo. Não obstante, Daijo sozinho pode ser perigoso. Os jovens, especialmente, podem tender a uma demasiada autoindulgência. Shoujo estabelece o princípio vertical, no qual tudo deve ser baseado, antes de adotar o princípio Daijo, de expansão horizontal. Assim, pode-se atingir o perfeito equilíbrio entre ambos, ou seja, a cruz equilibrada, isonomê. Por Meishu Sama, extraído no livro Os Novos Tempos. Receberemos Jurei.
Ouviremos agora uma apresentação do Salmo do Paraíso Terrestre. Palavras do conselheiro Reverendo Roberto Anísio dos Santos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A chuva aí.
Bom, parabéns a todos pelo culto do paraíso, que hoje está sendo realizado, e durante essa semana será realizado em várias igrejas, várias denominações no mundo inteiro, no Japão, Estados Unidos, Europa toda, o continente sul-americano, África. Então, várias denominações messiânicas comemoram esse dia especial, que é culto mais importante da nossa igreja. Muita gente acha que o culto mais importante é o culto dos antepassados, né? Mas o culto mais importante é o que comemora o paraíso na terra, reino do céu. Porque esse culto foi através dele, quer dizer, através dele culto não, mas a comemoração dessa data é que foi o início de tudo, da nossa fé messiânica. Então, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, para que o reino do céu seja verdadeiramente estabelecido na terra, é preciso ocorrer antes, no interior de cada ser humano, uma transformação radical, isto é, torna-se indispensável o arrependimento. Em princípio, é um conceito difícil de ser entendido. Na verdade, é uma mudança da noite para o dia. A gente fica tentando imaginar que paraíso terrestre é um local que tudo vai ficar florido, bonito, harmonioso. Mas reino de Deus ou paraíso é um estado de espírito. Primeiro, o paraíso tem que ser estabelecido no nosso coração. É um estado de espírito que deverá atingir a humanidade inteira. E não tenha dúvida de que isso vai acontecer. Ou seja, essa mudança da noite para o dia significa das trevas para a luz, nos pensamentos e atitudes. Hoje em dia, o que nós podemos observar é atitude trevosa no coração das pessoas. Quanta gente fazendo maldade no outro, quanta gente sendo egoísta. Por isso que Meixo Sama orientou a nós todos a vivenciar prática de altruísmo como treinamento para nos transformarmos em seres divinos. Paraíso, o nome já diz, paraíso, reino do céu. Que habitantes haverá no reino do céu? Não pode ser qualquer um, né? Tem que estar compatível com aquela vibração, né? Então, reino do céu é isso. Você tem que se adequar àquela vibração de céu. Por aí podemos imaginar quantas pessoas serão eliminadas por Deus. Ou seja, não terão permissão de habitar esse paraíso, esse reino do céu. Muitas pessoas precisarão desencarnar. Algumas religiões, por pertencerem à era da noite, têm usado o terror como forma de levar os homens ao arrependimento. O arrependimento é uma coisa que tem que brotar no nosso coração, e não como terror para as pessoas. Você precisa mudar, você precisa transformar seu coração. Então o homem precisa entender e sentir vontade de não praticar mais o mal. Quando isso ocorrer, não vai precisar mais de prisão, de punição, porque o ser humano haverá se transformado. A mudança vai ser grande. Assim pregam a necessidade de mudar
a maneira de viver como um meio de não criar o inferno. Então o ser humano vai ter que mudar a sua maneira de viver, não criar inferno. O ser humano é tão egoísta que ele cria inferno na própria casa dele, aonde não deveria. Porque a nossa casa é o nosso paraíso, é o descanso da nossa alma. Então, não podemos transformar o nosso lar em inferno. Mesma coisa, às vezes, pessoa que tem altar do lar, às vezes transforma o altar do lar, se transforma em inferno. Também. Por quê? Às vezes a pessoa é muito rigorosa com a família em relação ao altar do lar. Tem hora para tudo, toda aquela coisa rígida de fazer culto e tal, e às vezes isso causa inferno. Então tem que ser mais flexível. O altar do lar não é altar de igreja. Uma vez que o fim do mundo está se aproximando, então, por medo, muitos fazem orações ou assumem comportamentos estranhos, que aparentemente até parecem coisas certas. Entretanto, não está ocorrendo uma mutação por vontade própria. Então, assim, muitas pessoas fazem as coisas, às vezes, por medo, porque o sacerdote está amedrontando. Isso acontece em várias religiões, até na nossa fé também. Um exemplo é culto de antepassado, 2 de novembro, né? Culto de antepassado. Eu não sei se vocês sabem, mas várias pessoas participam desse culto por medo, porque o ministro bota medo, e por medo eles vão participar do culto, só por isso. Mas esse não é o sentimento correto. Nós vamos participar de culto 2 de novembro, de finados, por amor aos nossos pais, aos nossos avós, nossos familiares queridos que perdemos, filhos, né? Muita gente perdeu filho. Então, é o amor que você tem que manifestar e não medo. Então, entretanto, não está ocorrendo uma mutação por vontade própria. Deus quer que cada um, partindo de si mesmo, transforme-se numa pessoa saudável, capaz de atingir as alturas e receber a energia divina. Eu sempre falo, repetidamente, que nós temos que mudar a nossa espiritualidade, nos transformar. Quando você muda, as coisas à sua volta se transformam. Mas muita gente está na igreja, mas não quer mudar. Porque mudar não é fácil, né? Causa dor, é difícil. Às vezes a pessoa prefere ficar numa situação infernal do que mudar. E se você não mudar, você não vai receber essa energia divina, essa energia do alto. Porque receber luz, precisa estar pronto para ela, para receber. Você tem que estar receptivo. Porque se o seu espírito está fechado, mesmo no ambiente de luz, como a nave da igreja, você não recebe nada. A luz está ali, só que você não vai receber. Muitas pessoas podem vir ao templo e não sentir essa luz. Uma vez foi perguntado a mim, porque uma pessoa foi com o marido na nosso templo e ele conhecia outras religiões e ele falou, não senti nada nessa igreja. Aí a esposa perguntou, porque era messiânica, perguntou para mim, é possível alguém que tenha sensibilidade espiritual, né, não sentir nada na nave da nossa igreja? Eu falei, claro, perfeitamente possível. Mas como? Se ali é um ambiente de luz, Meixo Sama está ali, Deus está ali, como que a pessoa não sente? Eu falei, é simples de responder. A pessoa pode ser sensitiva, mas é muito mais fácil você sentir força das trevas. Por quê? É mais denso. Então é mais fácil você perceber um espírito de nível inferior, porque ele é mais denso, do que um divino. O divino pode estar do teu lado e você não está vendo. Não vai saber. Não sente. Não é qualquer pessoa que, mesmo sendo sensitiva, percebe a luz de Deus.
Então, a pessoa pode perfeitamente entrar, não ver nada e não sentir nada. Por quê? Porque aqui é um ambiente mais rarefeito, é divino. Aonde tem o altar de Deus é divino. E aonde é divino, não dá para sentir. É mais fácil você sentir forças trevosas. Por isso que é mais fácil, Meixama mesmo fala que é mais fácil sensitivo, espiritualista, médium, ver espírito de recém-desencarnado. A pessoa acabou de morrer, tem poucos dias que morreu. É mais fácil de você ver, porque ainda tem densidade material no espírito. Então é mais fácil você visualizar do que você visualizar depois que esse tempo vai passando, vai ficando mais rarefeito, mais sutil. Divino, então, não sente mesmo. Não tem aquele ditado que fala assim, quem não morre não vê Deus? Você vai morrer e não vai ver Deus também. Por quê que não vai ver Deus? Porque é muito invisível. Nem os espíritos conseguem enxergar. Sabia disso? Nem os espíritos conseguem ver. É muito transparente, até para eles. Se você forem ver vários relatos, até de espíritos, de desencarnados, muitos não conseguem perceber, às vezes, uma divindade que chega próximo dele. Ele não vê. Não vê e não sente, mesmo ele estando no mundo espiritual. É estranho isso, né? Que a gente acha que o espírito sabe tudo e vê tudo. Não sabe não. Depende do nível dele. Tem nível que ele não consegue sentir e não vê. Tem espírito que ao desencarnar não vê nem o próprio corpo. Ele não enxerga. O corpo está ali. Às vezes ele está no velório, o corpo está ali, mas ele não vê. Então é muito complicado isso, né? O espírito lá no mundo espiritual depende aqui, da cabeça, do sentimento e do pensamento dele. Se ele for preparado para isso, se ele estudou, né, ele treinou isso, aí quando entra, todas as funções dele ficam mais aguçadas. Não sei porque eu estou falando isso, que o texto não está no script. Não. Então Deus quer que cada um, partindo de si mesmo, transforme-se numa pessoa saudável, capaz de atingir as alturas e receber essa energia. Meixo Sama repetia constantemente que antes da chegada do reino do céu aqui na Terra, começaria a aumentar a luz, tanto no mundo espiritual como no material. Como é que a gente vai saber que a luz aumentou? Como? Porque quando a luz entra, há purificação. Purifica. Começa a vir conflito, problema financeiro e doença. O que nós estamos vendo no mundo hoje? Uma doença que atingiu todo o planeta. Conflito, guerra. Está ocorrendo guerra. E miséria. Pessoas passando fome. Esses 3 pontos aqui que eu falei significa que aumentou a luz no planeta. Luz divina está baixando aqui. Mas é divina, é Deus, então não causa mal. Não causa mal. Mas quem disse que purificar é mal? Purificar é bom. Porque você limpa impurezas. Você quer se elevar sem tirar sua sujeira? Não tem como. Se você tem impurezas no seu espírito, no seu corpo físico, não tem como elevar sua espiritualidade. É necessário purificar. Sempre falo isso. Quem não purifica não será salvo. Não tem salvação para quem permanecer com muita mácula no seu espírito, no seu interior. E todos nós temos. Ninguém escapa a essa lei. Então Meixo-sama falou isso. Começaria a aumentar a luz nesse mundo, no mundo espiritual e no mundo material também. Purificação. Como consequência do aumento do poder do espírito do fogo, acabei de explicar, começará a haver purificações intensas para eliminar as impurezas e máculas. Essas purificações intensas estão acontecendo, basta vocês verem reportagem. Assista, liga a televisão, vai ver na internet, vai ver o que está acontecendo no mundo. Você vai ver que está um caos. E a natureza? Nem falei da natureza. Olha as enchentes, desabamentos, mortes que ocorreram no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas, agora em Pernambuco e fora outros países também.
Isso, tudo isso, você vê que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso chega a dar um certo temor na gente. Então, essas purificações intensas para eliminar as impurezas e máculas. Condição primordial ao estabelecimento do reino do céu na terra. Meixo Sama até diz, seria bom se o reino do céu, o paraíso, pudesse ser estabelecido sem que isso atingisse os homens. A gente ora a Deus pedindo para dar uma aliviada, para ir mais devagar, mas a coisa está se intensificando. Um processo vai ocorrer antes do estabelecimento do reino do céu na terra. As impurezas do planeta terão que ser eliminadas sem escapatória. Olha o detalhe. Sem escapatória. Vai acontecer, já está acontecendo. Nós seremos atingidos, todos nós vamos passar alguma coisa. Já estão acontecendo purificações em escala mundial, em todos os níveis. Mental, físico, espiritual, social, coletivo, pessoal. Não é só isso tudo que eu falei, ainda tem a parte psicológica. Muitas pessoas tendo problema psicológico. Crianças em escola desmaiando coletivamente. Não sei se vocês viram isso. Teve um colégio aí que as crianças ficaram caídas no pátio. Chamaram a ambulância para ele. Todas tiveram um surto psicótico. Olha que coisa. Espiritualidade. O que está descendo aqui, que as pessoas não estão percebendo, é invisível. Mas está descendo reino de Deus. Está mexendo com tudo. Tem gente que fala assim, quando eu morrer eu quero ir para perto de Deus. Tá bom, você quer ir para perto de Deus, mas você tem que se preparar para isso. Na Bíblia está escrito, Deus é fogo consumidor. Não é? Chega perto dele para ver o que vai acontecer com você. Não vai sobrar nada, vai ficar tostadinho. Por quê? Ele é fogo consumidor por quê? Luz. Intensidade da luz. Não tem como, nem Deus chega. Por isso que fala assim, tem alguns religiosos que falam, Deus falou comigo, Deus chegou aqui e falou comigo. Se ele chegar perto de você, filho, você desencarna. Você não vai aguentar a força. Como é que você vai aguentar a força de um sol do teu lado? Você morre. Não suporta essa intensidade. Vou dar outro exemplo, agora vou falar de Bíblia. Vou dar outro exemplo. Moisés subiu ao Monte Sinai. Foi alguém com ele? Ele subiu sozinho. Por quê? Aquela nuvem incandescente baixou ao Monte Sinai, fogo consumidor, e ele subiu para falar com Deus. Mas por que ele não podia ir ninguém com ele? Porque se alguém vai com ele, morre. Ele não morreu por quê? Ele foi escolhido. Ele estava preparado para receber aquela luz e aguentar, suportar. Se ele leva alguém com ele, ou aquele povo todo sobe com ele, não sobrava um. O fogo ia consumir. Por quê? Impurezas. Muito das máquinas. Tá vendo? Eu sei falar de Bíblia. Eu sei falar de teologia. Então assim, mas é para a gente ilustrar. Sim. O que é o poder de Deus. Quantas pessoas a gente levanta a mão, ministra de orelha, e a pessoa passa mal de tanto calor que sente. Começa a se abanar. Já tive essa experiência inúmeras vezes. Quantas vezes você vai orar diante do altar, da imagem de Deus, e começa a sentir um calor intenso. Um fogo queima as pernas, queima tudo, começa a transpirar. Por quê? Fogo consumidor. O Supremo Deus. A hora que você for orar e começar a sentir um calor intenso quando você estiver orando, presença divina. Então já estão ocorrendo purificações nessa escala. Fiquem atentos, embora de forma lenta, está havendo uma grande mudança. A mudança de era da noite para era do dia está ocorrendo. Muitos não estão percebendo, muitos de nós não estão percebendo.
Mas algumas pessoas percebem. Tem algumas coisas que eu quero falar, mas não posso falar aqui. Depois eu vou dar uma aula separada sobre isso, para aprofundar esse tema. Já preparei uma outra aula para os ministros sobre isso. Então, quem entende os ensinamentos de Meixo Sama aceita pacientemente a purificação. Tem duas coisas na nossa religião difíceis de entender: purificação e donativo de gratidão. A pessoa não entende, não aceita. Eu não quero. Uma vez uma pessoa de Minas, lembro, falou assim para mim: vem cá, ela tinha cisma com purificação. A gente não pode purificar pelo amor, não. Eu falei, como assim? O que é purificar pelo amor? Sim, sem sofrimento, sem ter doença, sem ter problema financeiro, sem ter conflito, só amor. Eu falei, que é moleza você, né? Como dizia minha mãe, rapadura é doce, mas não é mole não. Você não quer passar nada, né? Você não quer passar sofrimento. Então, assim, Meixo Sama ensina sobre bambu. O bambu tem os nós no seu percurso. Aqueles nós, cada nó daquele do bambu é uma purificação que você passou, um problema que você passou na vida. E o bambu no tempestade, ele enverga, depois levanta. Ele não quebra. Nós que somos mais velhos, eu, Ana Georgina... Eu não. Nós somos mais jovens há mais tempo. As experiências de vida que a gente passou, o sofrimento que passou, quando a senhora vê um jovem entrando num determinado sofrimento, a senhora já sabe o que ele vai passar. A senhora já tem certeza que a senhora já passou lá atrás por alguma situação parecida. E às vezes a senhora pode querer dar um conselho, aquele jovem ele não vai querer aceitar. Mas ele é burro. Porque nós que somos mais jovens há mais tempo, a gente passou por coisas que ele ainda não passou. Então a gente já sabe no que vai dar aquilo. É igual a minha filha. Às vezes eu deixo ela errar, de propósito. Porque jovem não quer te escutar. Se você falar assim, não bota o dedo naquela tomada que você vai tomar choque. Aí o indivíduo vai lá e enfia o dedo na tomada, toma um choque. Mas eu avisei. Mas ele não quer ouvir o conselho do mais velho. Não é assim? Então, precisa deixar quebrar a cara. Aí vai aprender na prática. Eu não queria que passasse o que eu passei. Mas já que ele quer passar, sinto muito. E às vezes até orientando membros na igreja, ministros. Eu já sei do que vai dar aquela purificação. Aí o que eu faço? Não tem como aconselhar. Porque percebe que a pessoa está fechada, não quer te ouvir. Então o que eu faço? Deixa quebrar a cara. Quando quebrar a cara, vai vir pedir ajuda. Aí eu posso orientar. Mas deixa ela quebrar a cara. Não tem jeito. Como dizia minha mãe, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então ninguém quer conselho. Quer que essa pessoa mais velha vai me aconselhar o quê? Respeito o cabelinho branco. Cabelinho branco tem experiência, tem vivência. Passou muita coisa. Entendeu? Então, assim, é muito difícil o jovem ouvir o mais velho. Principalmente reverendo. Tá ficando velho, é mais difícil ainda. Então, assim, vamos ficar atento a essa forma que está mudando. Quem entende ensinamento aceita a purificação. Após o período de sofrimento físico e espiritual, ocorrerá uma melhora acentuada em todos os níveis. Então, assim, é aquilo que eu falei, A gente passou por problemas lá atrás, que hoje a gente não vai errar, porque a gente sabe que errou lá. Eu vou voltar no erro para quê? Eu já passei, já me lasquei todo, Quem nunca se endividou com cartão de crédito? Eu nunca me endividei. Fez uma bola de neve? Eu nunca me endividei. Ela foi controlada. Mas que já me sacanearam já. Então. Emprestar os outros. Então, aí a gente passa por alguns problemas que depois você vai aprendendo. Aí eu já aprendi.
não usar, né? Principalmente cartão de crédito. Não empresta, não. Cartão de crédito é para emprestar. Devemos aceitar a purificação não como um tormento, mas como uma dádiva de Deus, pela qual poderão atingir um alto grau de elevação. Quer ver um exemplo? Criança. Você observar hoje em dia as crianças modernas, quando fica gripada, escorre aquela coriza branquinha. Eu me lembro quando eu era criança, que eu via crianças na rua e escorria aquele catarro verde. Sabe o que significa aquele catarro verde? Saúde. Sabe o que significa aquela coriza branquinha? Não tem saúde. Por quê? As crianças de hoje em dia não era como eu era na minha infância, que eu andava descalço. Eu pisava na terra. E você, pisando na terra, você ganha anticorpos. Por isso, quando o filho é pequeno, deixa eu andar descalço. Não, você vai pegar uma gripe, vai ficar resfriado. Hoje em dia é assim. No meu tempo, não. Eu andava na terra, andava no mato, tudo descalço. Hoje eu não consigo andar dentro de casa descalço. Mas que isso cria anticorpos e fica saudável. Meixo Sama ensina. Assim, quanto mais você protege o filho, mais frágil fica a saúde dele. Tudo você quer botar um casaquinho no filho, o tempo todo protegendo. Isso enfraquece a saúde. É interessante isso. Me lembro um reverendo uma vez, na estação de trem, levando a filha para embarcar, e a netinha, pequenininha, bem pequenininha, foi correr e tropeçou, acho que tinha 2 anos. Tropeçou e caiu. O avô foi levantar, tacou no chão. A filha foi, não, deixa que ela levanta sozinha. O avô já foi ajudar, e o avô era reverendo. Foi. Não, a filha não deixou, deixa. Porque na vida, ela vai cair muitas vezes. E não vai ter ninguém para levantar ela. Ela vai ter que se erguer sozinha. Já desde pequeno ensinando. E ele falou, minha filha me ensinou que as pessoas vão ter queda e precisam levantar, então tem que aprender desde pequeno. Uma vez eu dei uma bronca na minha filha quando ela tinha 3 anos. Porque ela deu uma má resposta à minha mãe. Minha mãe perguntou alguma coisa para ela, ela respondeu mal. Eu parei, olhei para a cara dela, fiquei olhando, só olhando. Ela olhou para mim, quando ela percebeu que eu estava com um olhar para ela assim, ela falou, o que foi, pai? Você está olhando? Eu não gostei, só falei nesse tom assim, não gostei da resposta que você deu à sua avó. Ela levantou e foi para o quarto chorar. Minha mãe levantou, foi atrás dela, a avó, né? Foi lá para paricar ela. Ainda me deu bronca. Você falar assim com a menina, ela só tem 3 anos. Eu falei, pois é. Ela só tem 3 anos, mas eu estou vendo ela daqui a 20 anos. Porque é assim que começa, desrespeitando os mais velhos. Não tem que desrespeitar a avó, nem a avô. Tem que ter respeito. Então eu estou ensinando a ela. Eu estou vendo ela não com 3 anos de idade, mas daqui a 20 anos. Então assim, tem hora que você tem que ser severo para poder ensinar. Divulgar essa verdade foi um dos princípios, um dos principais objetivos de Meixo Sama. Adquirir, contudo, a compreensão exata desse princípio é realmente muito difícil. Difícil de compreender. Porque a humanidade toda sempre entendeu ao contrário. Tudo invertido. Tudo que Meixo Sama ensina, a sociedade faz diferente. Quer ver uma coisa simples? O que os médicos falam para você comer? Mastigar bem e comer devagar. Não é assim? Meixo Sama fala o contrário. Não mastigue muito e coma bem rápido. Como assim? Sabe por quê? Porque se você... Isso eu já comprovei, viu? Eu namorava uma menina que ela tinha muito problema no estômago. Dores no estômago. E eu falei pra ela assim, sabe por que você sente dor no estômago? Ela, não. Porque você mastiga muito e come devagar. Eu já tinha observado. Ela ficava um tempão mastigando a mesma coisa. Mas depois da outra garfada. Mastigar bem
triturar bem os alimentos. Por isso você tem dor no estômago. Sabe por quê? O estômago, ele foi feito pela natureza para dissolver os alimentos. Então você tem que comer rápido e não ficar mastigando o tempo todo não. Porque se você mastigar direitinho, você está fazendo o trabalho do estômago. E ele fica sem o que fazer. Sabe o que acontece? Causa dor no seu estômago. Falei para ela, passa a comer rápido e mastigar pouco. E ela começou a praticar isso. E eu mostrei esse ensinamento para ela. Parou de ter dor no estômago. Pouca gente sabe disso. Basta ler, está no ensinamento. Né? Come rápido. Vai comendo. Que aí você não vai ter problema no estômago. Então essa é uma das coisas que o Islã ensina que é diferente. Né? Então assim, estamos agora na época de transição da noite para o dia. As coisas estão acontecendo como se as pessoas estivessem dormindo tranquilamente. Tudo está acontecendo. Olha a sua volta. Veja quem é que está preocupado com guerra. Quem está preocupado com doença. Quem está preocupado com a economia do país ou com a gasolina. Se você sair aqui, você vai ver ninguém sentado ali tomando cerveja. Jogando a sinuca, batendo papo, curtindo uma música, um pagode. Ele está preocupado com guerra? Nada. As coisas estão acontecendo à nossa volta e a gente não está se preocupando, não está vendo. Né? Então, todavia, alguém dentre elas se levantou um pouco antes porque sentiu que estava amanhecendo. Então tem gente que ainda está dormindo espiritualmente. Tem gente que já despertou. Sentiu que amanheceu. Quando eu falo amanhecer, é o amanhecer da luz do dia. A grande luz do dia. O amanhecer divino. E começou a acordar. Essa pessoa que sentiu que está amanhecendo, ela começou a acordar todas as outras pessoas, as quais abriram os olhos e acharam que ainda era noite. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo na igreja. Nós despertamos antes. Percebemos que está amanhecendo, luz do dia. E nós estamos tentando abrir os olhos dos outros. Despertando as outras pessoas que, olha, a noite acabou. Você não está vendo que clareou o dia? Então precisa mudar a atitude. Sua atitude não pode mais ser de era da noite. Porque lhes pareceu escuro e resolveram dormir mais um pouco. Ou seja, a pessoa só está enxergando escuridão. Aí, vou dormir mais um pouco. E o dia está clareando. Não perceberam o amanhecer porque as portas e janelas estavam fechadas e impediam a entrada da claridade. Ou seja, o ser humano, nós estamos com portas e janelas fechadas. A luz não entra. Por isso que tem muita gente dentro da nossa igreja que não despertou também. Possui o Ricari, não despertou, porque não está enxergando a claridade do dia. Não está enxergando que já amanheceu. Nós que estamos despertos, quem despertou somos nós, reverendo, ministro. Nós já percebemos que clareou. Então vamos alertar, agora acorda. Ou o reverendo Charles fala, acorda aí, faz aí tsuru aí pra gente. Vamos acordar. Acorda que já amanheceu. Aí bota todo mundo pra trabalhar. É assim? Vamos ministrar, já orei. Meu pai que falava, acorda pra cuspir. Exatamente. Então assim, a minha mãe cantava uma música quando eu era criança. Ela cantava assim, acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está de pé. Ela cantava isso para mim na minha infância. Aí eu levantava para ir para a escola cedo, eu demorava para levantar, ela ia lá na pia, molhava a mão, num frio desse. Estava frio, inverno, né? Ela ia, chapava a mão assim na minha cara, eu pulava da cama. Era assim que ela fazia comigo. Eu fiz isso com a minha filha uma vez só. Depois ela não precisei fazer mais, não, porque ela levantar. Igual minha mãe eu fazia. Olha, bora, tá na hora. Então assim,
as pessoas não estão percebendo essa claridade do dia. Quando eu falo claridade do dia, espiritualmente. Então, quando, porém, o sol se levantou no centro do céu e a luz forte começou a penetrar pelas diversas frestas e aqueceu o ambiente, todos foram obrigados a acordar, embora estando tudo fechado. Isso aconteceu com a gente quando nós encontramos a fé. Estava escuro, mas o sol estava tão forte que entra pelas frestas das janelas, você já vê uma claridadezinha aqui, outra ali, não tem como você ficar dormindo mais, você vai acordar. Por isso que tem ensinamento que o Meisama fala Dai Kakusha e Kakusha. Kakusha é o desperto. Dai Kakusha, o grande desperto. Então temos que despertar. Por uma situação idêntica a essa, vai passar a humanidade quando chegar a era do dia, que já chegou. E nós, membros frequentadores, representaremos aquelas pessoas que acordaram um pouco mais cedo. Nós somos representantes de quem já despertou. Tem algumas pessoas que já despertaram. Vamos embora. Acelerar, vamos embora. Vamos dedicar, vamos fazer. Então, esse exemplo serve para mostrar como é complicado falar aos que ainda estão dormindo tranquilamente. Isto é, levando a mesma vida de séculos atrás. Nós vemos isso na nossa família. Temos parentes que estão dormindo, não acordaram ainda. Acha que está tudo como antigamente. Não está. Algo está mudando. No momento em que as pessoas começam a ficar livres dos seus infortúnios, como consequência do recebimento do Jorei, ocorrem acontecimentos extraordinários. Então, quando você recebe Jorei, a luz penetra na alma da pessoa, no espírito, e causa o despertar. Eu, quando recebi Jorei pela primeira vez, aquilo me tocou imediato. Tem gente que precisa receber muito, né? A Sama fala que tem que receber 70 Jorei para despertar. Se receber 70 Jorei e não despertou, pode largar ela de mão que ela não vai despertar mais não. Então, se eu recebi um Jorei já, é isso que eu quero. Gostei disso aqui. Me despertou na hora, minha espiritualidade, minha alma, eu já comecei a enxergar ali. Então, a missão de cada um dos membros é exatamente a de propiciar alívio a todos, a fim de que milagres aconteçam. É preciso, pois, que cada um se empenhe para tornar-se um instrumento puro e poderoso da luz de Deus. Então temos que nos empenhar para transformar a nossa vida. Mas tem gente que, não estou falando da nossa igreja, da nossa religião, tem gente que está na nossa igreja, que é bênção de Deus, quer tudo, mas não quer fazer nada. Como se Deus fosse empregado, né? Deus tem que... Não, você tem que fazer por merecer. Qual é o mérito que você tem para receber a graça que você quer alcançar? Precisa purificar, precisa limpar impurezas, precisa dedicar, servir a humanidade, servir as pessoas, dedicar, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Viemos dedicar. Então, dessa forma, criar condições para as pessoas despertarem a sua partícula divina e voar para o alto. Significado do dia 15 de junho. É o início da transformação. A partir desta data, a cada dia, é como se estivéssemos na linha de partida para o voo final em busca do nosso grande objetivo. A mudança profunda de pensamentos e atividades que traz satisfação e elevação espiritual. Então, temos que despertar. A hora soou. Doravante vou manifestar toda a minha força. Poema de Meisama. Chegou a hora. Não podemos
esperar mais. Ou desperta agora, ou não haverá tempo para despertar. Estamos caminhando para o final da grande transição. Tem gente que está esperando a transição chegar. Coitado, não percebeu. O sol já está forte lá fora. O sol já está a pino. A luz já chegou. O reino do céu está aí. Vamos correr? Porque senão não dá tempo de mudar nossa espiritualidade, e tem que mudar rápido essa transformação, para que na hora que essa luz atingir definitivamente o mundo material, estejamos preparados para ela, para suportar essa luz. Como eu falei, não falei que quando entra a luz purifica? Está achando que essa luz está vindo toda aí, que não vai haver purificação, não? Começou. Acha que está forte? É só o começo. Vai ficar bem mais intenso. Então temos que nos agarrar com Deus. Estar sempre ligado a Deus, procurar dedicar, elevar, mudar nossa espiritualidade o mais rápido possível, para quando chegar um momento de realmente a gente suportar. Assim como Moisés, que subiu ao Monte Sinai com aquela nuvem incandescente que era o Espírito Divino, e ele suportou. Então nós temos que suportar o fogo que vai descer do céu. E vai descer. Podem esperar por isso. Mas não é para ter medo. É para se agarrar com Deus. E agradecer, porque teremos toda a proteção. Mas tem que merecer essa proteção também. Tem gente que não merece. E quem está praticando o mal, não vai dar tempo. Esses serão extintos para sempre. Não vou entrar mais em detalhes, porque é muito forte falar sobre isso. Depois eu vou dar uma aula sobre esse ponto. Tá bom? Então, parabéns pelo culto do paraíso. E cada 15 de junho aumenta essa luz no mundo material. E vamos aguardar o próximo culto no ano que vem, que vai estar mais intenso ainda, essa vibração. E a gente tem que se enganjar nessa luz, vibrar junto, na mesma frequência. Porque se você vibrar numa frequência mais baixa, não vai aguentar o fogo, não vai aguentar o espírito do fogo. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo culto. Ouviremos agora uma apresentação do CD da Miroku no Sekai Kyokai. O calor da manhã vem brindar
da Miroku no Sekai Kyokai. Assim, encerramos o culto do paraíso terrestre do Templo Messiânico Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa. Muito obrigado a todos e um bom regresso. Deus.